O Diário Entrevista volta mais uma vez, agora com o funcionário público municipal José Carlos Damasceno. José Carlos, você hoje está afiliado a algum partido? Você tem alguma militância política? Eu acho que todo mundo está afiliado a algum partido. Hoje eu sou afiliado ao PRB, né? Partido Republicano Brasileiro. José Carlos, você é uma das pessoas que mais trabalha a questão da cidadania em Caratinga. E você é uma das pessoas que vem promovendo um rol de denúncia com a atual administração. A gente percebe isso nos bastidores da política. Você, o que te motiva a fazer esse trabalho de fiscalização, que muitas vezes deveria ser do vereador, mas você vem fazendo isso com muita propriedade? Bom, Cis, interessante. A gente às vezes até brinca. A gente fiscaliza ou a gente questiona porque é público, né? Ninguém vê a gente, qualquer outra pessoa que está sempre ali no Ministério Público, no Judiciário, denunciando alguma coisa, questionar alguma coisa numa empresa privada. É público, está lá, o prefeito não é dono, o vereador não é dono, o secretário não é dono, aquilo ali é do povo. Então, são recursos públicos que a gente tem que acompanhar. E mesmo a gente acompanhando, a gente vê tantas denúncias, a gente vê os desmandos por parte dos gestores. Então, se não existisse esse acompanhamento, né? Então, Zé Carlos, isso não é uma propriedade só desse governo. Você já denunciou na época do Zé de Assis, em outros governos do João Bosco, também no governo de Hernani. Você não parece que isso não é uma militância política, mas sim você foi apurando um ato de fiscalizar, de entender os processos políticos, os processos administrativos, e chega num grau de amadurecimento em que você hoje é tido como uma pessoa que conhece muito dessa área de fiscalizar, de apurar alguns desvios. O que te levou a isso com o tempo? Nossa, interessante, aquilo que eu disse há pouco, né? A gente questiona porque é público. O que está ali não é do prefeito que está lá no momento, não é do prefeito que passou, né? Acho que isso está no sangue, né? A gente está sempre questionando, a gente questiona desde a época do saudoso Dário Grosso, já houve questionamentos na época também da gestão do Sodário, houve questionamento na gestão do Zé, na gestão do Hernani, na gestão do João Bosco, mas infelizmente, lamentavelmente, a administração que a gente, não é que a gente quer questionar não, mas que a gente tem tido, né, vamos falar assim, um pouquinho mais de trabalho, porque os desmandos nos últimos anos tem sido grande, mas por parte dessa administração acho que tem superado, já superou todas as outras administrações. Porque o prefeito que está aí, ele acha que isso aí é dele. Ele faz do jeito dele, ele compra do jeito dele, tem hora que a gente pensa, né, que ele acha que está atrás de um balcão do negócio dele. E é coisa pública, isso não é dele, ele está de passagem. Às vezes as pessoas falam que ele não quer ficar mais 4 anos, né, não quer ser prefeito, quer. Ele quer, você pode ter certeza, ele não vai querer largar esse osso, não. E a gente vai continuar acompanhando esse desmando dele. Uma das denúncias que você fez ao MP é sobre das informações, que é lei, que a municipalidade tem que colocar disponível para que as pessoas leiam, e que a atual administração de Caratinga, através de Marco Antônio, não tem colocado isso há quanto tempo no site, foi fruto de uma das denúncias. Comenta sobre isso. Alcides, é interessante você abordar esse tema. Eu tive a oportunidade de ver aqui, né, no seu programa, na sua entrevista aqui, o prefeito dizer que ele implantou o portal Transparência do município. Ele mente quando ele fala isso. É uma inverdade. Quem de fato implantou o portal Transparência, né, foi a gestão passada, isso foi em 2011. De fato, ele reinaugurou, ele deu uma repaginada, né, na página. E de lá para cá, até então funcionava, por incrível que pareça, as informações de 2011, 2012, da gestão passada, todos os gastos diários estavam lá, com fornecedores, né, o que se gastava, o quanto se gastava. Agora, quando o prefeito resolveu reinaugurar esse portal, ele fica lá disponível algum tempo e depois as informações somem, aí passa mais um tempo, disponibiliza novamente durante alguns dias e depois fica fora do ar, você não tem nenhuma informação. E que isso acabou culminando numa denúncia, nós fizemos um questionamento do Ministério Público com relação a isso. As poucas vezes, né, que o portal dele trouxe algumas informações, foi num espaço de tempo muito curto, o que acabou culminando com a assinatura de um TAC. Mas mesmo assim, ele
ele assinou um TAC, ele assumiu o compromisso, ainda se você acessar o portal dele hoje, você não vai ter acesso aos gastos, você não sabe o que ele gasta, você não sabe quanto ele gasta. Então, ele mente quando ele fala que ele implantou. Ele não implantou nada. Esse portal, na exigência legal, isso foi de 2011, foi implantado na gestão passada. E o que ele fez em 2013 foi reinaugurar. Mas eu acho que ele atrapalhou, foi o portal. Eu não sei se foi problema técnico. Precisou, né, da intervenção do Ministério Público. E mesmo assim, com essa intervenção, as informações ainda não estão disponíveis. Com certeza, ele vai responder mais uma ação. Você acha que a falta de informação dele é uma forma dele se defender daquilo que possa estar errado, já que os vereadores na tribuna, na Câmara, constantemente reclamam da falta de informações do Executivo aos vereadores no Legislativo? Vocês, é interessante quando você coloca isso, né? A gente tem acompanhado mesmo, alguns vereadores, poucos, né? Eles iam à tribuna reclamar que não tem tido acesso, né, às informações, nem mesmo quando o plenário da Câmara aprova. Essa dificuldade não é só deles, não. O prefeito, ele nega informações, até o MP. O Ministério Público, para poder ter acesso a alguma informação, ele faz uma solicitação, depois ele reitera o pedido, às vezes é 3, é 4, e às vezes precisa do oficial de justiça, oficial do MP, ir para a porta do gabinete para poder esperar o prefeito, para ele poder assinar uma intimação pessoalmente sobre, né, pena de responsabilidade. Porque às vezes nem com uma, nem com duas e nem com 3. Aí é determinado que o oficial vai para a porta do gabinete esperar o prefeito chegar para poder, assina isso aqui. Então essa questão com relação às informações, a documentos públicos, o prefeito não nega isso, não é só para a Câmara, não. Ele já negou várias vezes o Ministério Público, e quando ele responde o Ministério Público também, ele faz uma meia boca. O Ministério Público pede A, B, C, ele manda o A, e depois o Ministério Público reitera pedindo B, aí ele manda o C. Então, você vê isso intencionalmente, pelas várias denúncias que você já vê, pelo que você vem acompanhando o governo, você vê que esse mandar informação quebrada ou distanciada de uma das outras, você consegue enxergar isso como uma intencional? Tem dolo nisso? Eu vejo, não sou eu, até mesmo o Ministério Público vê dessa forma, porque o Ministério solicita dele 3 itens, ele manda um, às vezes não manda nenhum, ele pede mais um tempo para poder mandar as informações. Isso está explícito nas denúncias do Ministério Público? Às vezes nós fazemos esse tipo de questionamento, né? Fazemos também, porque não responde a contento, aquilo que eu coloquei. Quando o promotor, o Ministério Público pede aí 3, 4 itens, ele manda um. Às vezes nenhum. Teve caso de haver uma solicitação, ele pedir mais tempo de processo administrativo vigente, que ele não teria nenhuma dificuldade em fornecer essas informações e documentos ao Ministério Público. Então, se o Ministério Público, né, é um órgão fiscalizador, né, ele tem com poder mesmo, poder de polícia, ele tem essa dificuldade, imagina o vereador, imagina o cidadão, ainda mais quando não se tem essas informações disponíveis no portal da Prefeitura. Então, isso não é privilégio só da Câmara de Caratinga, não. Isso não é privilégio só do legislador. Essa negativa com relação a documentos públicos, ela se dá também no âmbito judiciário, não vou falar assim, ela se dá também no Ministério Público. É uma estratégia, né, que os gestores utilizam. Se ganha tempo. Eu posso aqui citar como exemplo um fato que aconteceu de uma denúncia, né, de um possível superfaturamento de peças automotivas. O promotor precisou pedir 4 vezes, solicitar 4 vezes os processos administrativos de compra. Só na 4ª vez que, de fato, o promotor ele teve acesso aos documentos dessas peças. Zé Carlos, com tanta dificuldade de informações, de checar, de portal, você ainda conseguiu várias informações para denunciar e muitas delas acatadas pelo Ministério Público, judicializando o governo. Por que você conseguiu esse êxito? Cides, interessante, né? O gestor ele se vale da lei, até mesmo às vezes para poder fornecer algum documento. Inicialmente, a gente faz uma solicitação por escrito, eles têm até 72 horas para poder responder, se valem dela. Daí eles têm mais 20 dias, né, para poder estar fornecendo esse documento, acabam justificando, e depois mais 10 dias. Então, a grosso modo, né, quando você faz uma solicitação, eles têm 30 dias para poder estar te fornecendo esse documento. Mas já teve situações que se passou 72, passou os 10, passou os 20, se chegou a 30 dias,
E nada, nós tivemos que chamar a polícia dentro do departamento de compras para poder ter acesso a alguns documentos. E a polícia foi? A polícia sempre comparece. É curioso, aí não é, a gente sempre brinca quando. Já aconteceu umas 3 vezes esse fato. É sem estresse, a gente conta a nossa história, né, e deixa que os responsáveis pelo setor de compra, né, conte a história deles. Para a gente depois. Uma dessas situações foi o caso do superfaturamento nas aquisições dos medicamentos, que culminou, né, na indisponibilidade de quase R$300 mil do prefeito e de outros envolvidos. Isso só foi possível porque nós fizemos essa solicitação, houve uma negativa, né, com relação à entrega desses documentos, não foram entregados todos os documentos, né, que foram solicitados, por 3 vezes chamamos a polícia e acabou que depois nós entramos com um mandado de segurança e a justiça determinou que eles entregassem todos os documentos relativos às compras. E para nossa surpresa, né, nem sei se é para nossa surpresa, com relação a esse fato das compras superfaturadas do medicamento, não tinha documento. Se comprava na farmácia que estava envolvido nesse esquema, direto no balcão. Isso ficou provado, está sendo provado no curso dessa ação que está em trâmite aqui e que tem né, que é uma ação penal com relação a esse fato também, que está em trâmite. Deixa eu te perguntar sobre isso. Aqui tem curso que você me trouxe esse documento aqui sobre uma denúncia do Ministério Público de Minas Gerais aos denunciados Marco Antônio Ferraz Junqueira, a Sueli de Oliveira Murim, que era então secretária municipal de saúde, e Fábio Peixoto Roque, que era o proprietário da farmácia. Essa denúncia é uma denúncia penal. Então, hoje, a investigação sobre o escândalo dos medicamentos do governo do Marco Antônio não é só um processo administrativo ou de probidade administrativa. Exatamente. É um processo penal. Perfeito. Isso que você quer me falar? Alcides, o prefeito, ele sempre fala, já ouvi isso para uma dúzia de vezes, que não existe dolo nas ações dele. É o direito dele falar porque ele é réu, né? Ele é investigado, e investigado pode mentir. O réu pode mentir. Não existe nenhuma penalidade para o réu quando ele mente, né? Então ele sempre fala que não existe dolo nas ações dele. Mas o procurador de combate a crimes cometidos por agente político não vê dessa forma. O caso específico do medicamento, ele foi denunciado aqui na área civil, onde houve essa indisponibilidade de quase R$300 mil dele e de outros envolvidos. O promotor, ele não pode denunciar o gestor, o prefeito, o agente político, no caso de uma ação penal. Então, o que o promotor fez? Assim que o promotor juizou a ação civil, a ação de improbidade administrativa, encaminhou a peça, né, essa petição para o procurador, juntamente com outros documentos. E o procurador-geral do Estado, ele viu dolo, sim, na ação do prefeito. Ele fala, ele acusa o prefeito de desvio de recursos públicos, de conluio entre, né, o secretário, a secretária Sueli, o prefeito Marco Antônio e o proprietário dessa farmácia. Isso quem fala isso não sou eu, não. Isso quem fala isso é o procurador. Então denuncia os 3 em uma ação penal. Então ele é réu, hoje Marco Antônio é réu em ação penal sobre a questão dos remédios. Existe um procedimento investigatório por parte da Procuradoria de Combates a Crimes Cometidos, né, por agentes políticos, onde o Procurador-Geral do Estado pede o tribunal para poder abrir uma ação penal contra o prefeito Marco Antônio, a ex-secretária Sueli Amorim e o proprietário dessa farmácia. Né? E foi acatado? Como réu? Ele é réu? Isso está na fase, me parece que agora está na fase final, me parece que agora só falta intimar mais o proprietário da farmácia, onde vai ter 15 dias para poder apresentar uma defesa preliminar. Mas o procurador, ele está convicto que houve, né, o desvio de recurso público, que houve enriquecimento ilícito. Isso está na peça de acusação do procurador. Então, diferentemente daquilo que o prefeito tenta passar, o procurador não vê dessa forma. O procurador já viu o dolo também dele e outra ação também. Você teve acesso à entrevista que nós fizemos para o Marco Antônio. Então, você está falando que o que ele tentou passar naquela entrevista, que está sendo denunciado, que hoje todo mundo denuncia e tal, você acredita que não é apenas isso? Vocês, como eu disse, o réu tem direito a mentir, o investigado tem direito a mentir. Então, ele não vai criar provas para si. É um direito dele negar, ele tem que falar que não existe dolo, mas o que eu estou querendo deixar claro aqui é que o Procurador-Geral do Estado, a Procuradoria de Combate a Crimes Cometidos por Agentes Políticos, não vê dessa forma. A Procuradoria já viu dolo em outra ação do prefeito. O prefeito também foi denunciado em outra ação, que culminou também numa ação de improbidade administrativa, aqui por fraude processual,
foi no caso daquela questão daquela agência de publicidade, a Tem Comunicação Limitada de Ipatinga. O promotor denunciou ele na ação de improbidade, está em curso aqui, onde tem uma indisponibilidade no valor de R$300 mil, confirmada pelo tribunal, e o procurador também denunciou o atual prefeito e outros envolvidos também numa ação penal. Então, o prefeito fala que não existe dolo, mas por 2 vezes, né, o procurador de combates a crimes cometidos por agente político vê dolo nessas ações dele. Com relação a essas 2 ações penais, a gente achava que, eu, particularmente eu falando, né, que era difícil ele explicar a situação da Tem Comunicação, dessa fraude processual, onde já responde, mas essa ação penal. Mas ele vai ter muito mais dificuldade para poder explicar com relação a essa questão dessas compras superfaturadas de medicamento. E isso já está aprovado dentro dos autos. Você acha que todo esse camalhaço de denúncia de Marco Antônio está dentro do setor de licitação, dentro do setor de compras do município? Você acha que no governo Marco Antônio teria algo dentro desse setor para desvio de verbas públicas, ou ele estaria sendo distante disso, já que muitas das vezes já se criticaram os trabalhos do setor de estação e ele permaneceu com a equipe, depois veio trocar? Você acha que isso tudo está lá? Reforma de escola, reforma de creche, tem alguma coisa nesse sentido? Ô Cis, com relação ao desvio de recurso público, quem está, vamos estar afirmando isso ou dizendo isso, é o procurador. Então, aí cabe agora, vamos falar assim, o Ministério Público Estadual provar, né? Mas não é o Zé Carlos, não é um outro cidadão qualquer que denuncia isso, não. Então, é um tema complicado, mas o procurador de combate a crimes cometidos por agente político, ele está denunciando o prefeito e aí secretária por desvios de recurso público. O promotor na ação de improbidade aqui com relação a essa questão... Mas tem mais outras denúncias correndo, investigações, tem mais investigações. Só para poder concluir essa questão dos medicamentos. Denunciou o prefeito, a Sueli, e os outros envolvidos por enriquecimento ilícito. Agora, curioso, nessa questão, às vezes se pergunta, mas e o secretário de Fazenda? Nessa ação penal, ele não foi denunciado? Não, ele não foi. Ele só foi denunciado na questão da ação de improbidade administrativa. Agora, ele não foi denunciado na questão penal porque o pregoeiro da época, o diretor do departamento de compras da época, eles foram chamados ao Ministério Público e eles foram categóricos em dizer que essas compras desses medicamentos a preços superfaturados foram feitas diretamente na Secretaria de Saúde, não passou pela Secretaria de Fazenda, não. Então, diante desse fato, o procurador, o promotor aqui, quando encaminhou essa denúncia para essa ação, para essa possível ação penal, excluiu o secretário de Fazenda. Tirou o secretário de Fazenda. O Juarez hoje ele responde à ação de improbidade, com disponibilidade de bens. Mas ele não responde à ação penal. A ação penal ela é do prefeito, ou seja, uma ação de dolo é do prefeito, não é do ex-secretário Juarez. Os comentários é que o Marco Antônio teria 19 processos atualmente. Seria isso, mais ou menos? Olha, eu acho que o prefeito não sabe nem a quantidade de ações que ele tem. Ele não tem 19 ações. Hoje, em curso aqui, vamos falar assim, na comarca, nós temos o prefeito, ele é réu, né, nessa ação de improbidade com relação à compra superfaturada dos medicamentos, com relação à fraude processual com a agência Tem, né, de Ipatinga. Ele também, existe uma outra ação com relação à demolição do prédio aqui, né, do Alegário Maciel, né? O prédio queimado? O prédio queimado, né? A justiça determinou que a prefeitura fizesse... Qual foi o valor? Por 300 e poucos mil reais que o município pagou pela demolição, mas com relação a essa denúncia, ela não se atém à demolição do prédio em si, não. O empreiteiro, né, se valendo da demolição, acabou pedindo um aditivo e o prefeito Marco Antônio assinou e pagou um aditivo para poder rebocar a lateral do prédio do lado. E, segundo, né, informações, documentos que nós tivemos acesso, o proprietário, né, do prédio, lateral ao prédio que pegou fogo, que foi demolido, também chegou a pagar o empreiteiro, a empresa, para poder rebocar essa empresa. Teve um aditivo para rebocar, né, a lateral do prédio ao lado. Do prédio ao lado. Do prédio ao lado. E o proprietário do prédio ao lado pagou pelo mesmo serviço? Pagou pelo mesmo serviço. Nós tivemos acesso a um contrato, né, entre as partes, onde o empreiteiro que demoliu o prédio, né, ele procurou o dono que demoliu o prédio. E o Ministério Público está investigando isso? Não, no motor ele é parte nessa ação. Ele é parte nessa ação. Ou seja, pagamos 2 vezes. Nós rebocamos, eu falo assim, Alcides, nós, cidadão, nós caratinguenses, pagamos para rebocar um prédio que não estava naquela determinação judicial. A justiça determinou que fosse feita a demolição do prédio. Até aí tudo bem, 300 e poucos mil reais. Mas só que aí parece, né, vamos dizer assim,
que vira um bom negócio, eu não sei, opa, que fizeram mais aditivo no valor de 79 mil para poder rebocar a lateral que não foi do feito. prédio. E não, foi rebocado, por incrível que pareça, mas só que existe um contrato de prestação de serviço entre o dono do prédio e a empresa que demoliu para poder rebocar. Ou seja, né, o município pagou por algo que não era de responsabilidade, a princípio, dele, né? Em tese não, porque o dono do imóvel chegou a pagar a empresa fazer um contrato para poder rebocar a lateral do prédio dele. Aproveitando que não é, o dono pagou. Aí pegaram mais 79 mil. Existe uma ação popular em curso aqui. Há uns comentários dos bastidores da política sobre também o gasto feito na reforma do Coreto. Muito se fala 140 mil reais para reformar o Coreto. Que hoje já está pouco utilizado e quem vê lá a situação não enxerga esses 140 mil. Tem alguma coisa nesse sentido? Se você pegar, né, o projeto de elaboração, a primeira empresa que iniciou os trabalhos, que ela também andou recebendo uma parte, muito pouco, mas recebeu. E depois a segunda empresa, eles falam de 160, mas aquele ali está 200 mil. Mas um dia desse eu estava até brincando com um amigo. Eu acho que, não sei se você já passou, tem passado por esses dias ali no Jardim, existe um empenho, né, que uma pracinha em torno do Coreto, umas flores que colocaram em torno do Coreto, ficou por mais de 3 mil reais, as mudinhas, né? Então, acho que fez jus ao preço do Coreto, né? 200 mil Coreto e nós pagamos também 3 mil reais para a plantinha. 3.299 reais para poder pôr umas plantinhas em volta do Coreto, depois dele inaugurado. O vereador Falso, essa semana na tribuna, veio denunciar os aluguéis de 2 unidades de saúde, uma no bairro Nossa Senhora Aparecida e um no bairro Zacarias, que para ele, pelo volume que ele viu, altos volumes de 5 mil para uma, quando era 500 reais alugado na região, e o estacionamento do carro do prefeito, no estacionamento no centro da cidade, ao lado do Bradesco lá, de 1.440, quando os comentaram que isso, uma mensalidade mês é 200 reais. Você acha que isso está sendo uma retórica no setor de compras financeiras da prefeitura, essas discrepâncias, pelo que você tem observado nessas denúncias, esse trabalho do Ministério Público? Ô Cid, a gente tem que ver essa questão dos aluguéis até com muita cautela, né? Que a coisa ficou assim tão absurda, né? Quando quem teve a oportunidade de ver o vídeo postado na rede social, a coisa é tão absurda que eu acho que tem que esperar primeiro, vamos falar assim, o poder público se manifestar. Até mesmo pelos valores apresentados, né? De casa de 4 mil, 5 mil, aluguel de garagem de 1.400 reais. Eu acho que até o gestor ele vai ter que manifestar, porque por isso que vai dar cautela, né? Porque é difícil de acreditar nesses valores. Eu já vi alguns aluguéis, né? Eu já questionei alguns aluguéis que a prefeitura anda pagando. Eu falo, Caratinga é complicado, eu não sei se isso acontece em outros lugares. Nós pagamos aqui ainda aluguel para o chefe de instrução do tiro de guerra. Eu, como cidadão, eu acho um absurdo. Nós temos que pagar aluguel para um sargento de tiro de guerra. Entendeu? Então, acho que a gente tem que ver até com um pouco de cautela, enquanto o poder público não manifestar a respeito desses valores exorbitantes. Ao contrário de outras denúncias que nós já fizemos, né? Até quando eu mencionei aqui a questão das peças superfaturadas, né? Onde nós tivemos bateria que era adquirida aí em torno de 600 reais, uma bateria de 45, 60 amperes. Nós tivemos baterias adquiridas... Normalmente o preço dela seria em torno de 200? A prefeitura citou depois a 170, 210 reais, e a prefeitura estava pagando 540, 560, 590. Nós chegamos, Alcides, pagar 799 reais por uma bateria para poder ser utilizada na Kombi da educação. Aí fica a pergunta, né, até que ponto o prefeito ele é responsável por isso? Se o secretário, né, ele vê a nota, ele assina os empenhos, ele assina o cheque, junto com o prefeito. Uma bateria de 799 reais. Aí no Caratinga, quando a gente levanta a questão dessa, parece que é meio tabu. O secretário de Educação nada falou. Ele tem carro, né? Ele deve, quando ele assinou aquele empenho, então, ele é secretário de Educação. Ele me assina um empenho, e é um empenho único, viu? Uma bateria de 799 reais. Ele não questiona? Ou ele não leu? Então, talvez fique mais difícil para o prefeito ver uma situação dessa. Mas... esse caso das baterias foi uma coisa escandalosa. Por isso que eu falo, a gente tem que ver essa questão dos aluguéis, está com um pouco de cautela, até mesmo
O poder público, acho que ele tem o dever, a obrigação de vir explicar. Não, esse aluguel é isso por causa disso. A lei da oferta, eu não sei. Você acompanha a movimentação na Câmara Municipal. Você, diante disso tudo que você está vendo, que as coisas, elas aparecem na imprensa. Isso aqui não é uma coisa que está sendo escondida. Vereadores já denunciaram isso na tribuna. O que você está vendo da Câmara Municipal de Caratinga contra esse monte de denúncias? Alcides, antes de entrar nesse tema, eu falo, o prefeito Marco Antônio, ele é muito reincidente no superfaturamento. O prefeito ele foi denunciado aqui por compra superfaturada de medicamentos, né, referente ao período de 2013, onde foi feita uma aquisição absurda, sem licitação, a compra direta no balcão, isso foi 2013. Aí, logo em seguida, ao longo do ano de 2014, ele licitou, mas continuou comprando a preço superfaturado, lá na terra do ET, lá em Varginha. Ou seja, o mesmo problema que ele teve com relação a preços, a única diferença é que ele em 2013 não licitou, era direto. Aí ele me abre uma licitação e vai comprar a preço superfaturado lá em Varginha, né? Varginha. Aí a culpa já não é do prefeito, eu acho que já é do responsável pelo setor de compras, né? Porque até então eles não podem nem alegar desconhecimento do prefeito, porque hoje a venda de medicamentos para o ente público, poder público, tem um teto máximo que a distribuidora pode vender para o governo, para o ente público. Só que o prefeito em 2013, ele comprou tudo acima do preço máximo permitido à venda. Aí, sem licitação, ele licitou. Em 2014, ele licita, né? Aí, novamente, comprando acima do que deveria ser vendido. Então, o prefeito não pode nem falar que ele é reincidência nos erros. Ele é reincidente nas questões de superfaturamento. Alcides, nós tivemos aqui uma denúncia também nossa. Quando a gente fala com muita propriedade dessas questões, as denúncias dos medicamentos superfaturados é uma denúncia nossa. A denúncia desse superfaturamento lá em Varginha é uma denúncia nossa. Para você ter ideia, quando a gente fala assim, que o prefeito é um reincidente de superfaturamento. Quando nós, cidadão comum, comprávamos açúcar a R$5 a saquinha, a sacolinha de 5 quilos, o município pagava 12. Tem aí um inquérito, um curso na terceira promotoria que investiga isso. O promotor já até solicitou a perícia técnica. Mas, José Carlos, isso está acontecendo. E um vereador, a Câmara Municipal, o que o cara ganha 9 mil e poucos para fiscalizar, pegar essas informações. Por exemplo, foi negada hoje a assinatura de uma comissão, essa semana, comissão parlamentar de inquérito, para investigar sobre os aluguéis. O vereador Sebastião Fausto, ele esteve na Câmara com essas informações, ele falou assim, não, vamos investigar. Ele só teve 3 assinaturas, 4 ficaram de analisar e os demais não assinaram. Depois você está comentando que a reincidência está constante. Em superfaturamento. Aumentou o valor das coisas e depois comprou aumentando, mesmo com as denúncias, já vai para o 4º ano, a reincidência continua. E a Câmara Municipal? O que você está percebendo? Você acha que está tendo um coleguismo com o prefeito? Os vereadores da base aliada estão coniventes com os erros? Ou estão ignorantes com as questões penais? Ou estão querendo evitar o que aconteceu na gestão passada, onde na gestão anterior os vereadores criaram várias CPIs que não deram em nada, e desgastaram os vereadores. O que você acha disso tudo? Cides, é uma pergunta, não é nem complicada, é uma pergunta até fácil de responder, né? Parece que existe um jogo de interesse. Nós denunciamos em 2014, né, vários vereadores com relação àquela questão do nepotismo. Até tentaram passar um projeto de lei na Câmara, né, para poder acabar definitivamente com essa questão do nepotismo. De vereador começar a empregar o seu parente, o seu familiar dentro da prefeitura. Mas fica difícil a gente esperar de um vereador que fiscaliza o executivo se ele tem a filha dele. Foi constatado que os vereadores tinham vários parentes na prefeitura, vários vereadores. Nós entramos com uma ação popular na época, nós denunciamos a vereadora Dona Eva porque ela tinha uma filha, nós denunciamos o vereador Sebastião porque ele tinha um filho, nós denunciamos o vereador Zé Ronaldo porque ele tinha uma sobrinha, nós denunciamos a vereadora Andresa porque ela tinha um tio, e outros mais.
Entendeu? Então fica difícil a gente esperar alguma coisa dessa Câmara, né? Porque a base do governo é a grande maioria. Mas espera aí, eu quero te falar, a outra Câmara foi taxada como ruim porque criava muita CPI. Investigava muito o prefeito e botava aquilo, que é a confusão o tempo todo. Agora essa não abre nenhuma comissão parlamentar, não investiga nada. Como que fica, então, essa atribuição deles fiscalizarem? O Sebastião Fausto, o Betinho, o Diego, são vozes sozinhas no parlamento caratinguense? Ou nós vamos ter que esperar alguma coisa do Ministério Público para que isso seja corrigido na administração pública municipal? Alcides, interessante, o Ministério Público tem feito o papel dele e o papel dos vereadores. Essa questão dos medicamentos, né, a preço superfaturado, antes de chegar no Ministério Público, né, chegou na Câmara. O lixo, a preço superfaturado, que a gente também está deixando passar aqui, o lixo a preço superfaturado, antes de chegar no Ministério Público, chegou na Câmara Municipal. Entendeu? Então o Ministério Público tem feito a parte dele e tem feito também os serviços dos vereadores. É triste, a gente sabe que nós temos aí 3, 4 vereadores que estão sempre questionando. E o restante é aquilo que eu coloquei. Agora, quando você fala com relação à CPI, nós tivemos uma CPI que foi levada a cabo, que chegou até ir para o plenário para poder ser discutida, né? Eu acho que a Câmara de Caratinga não vê nada. Nós tivemos, Alcides, um advogado trabalhando por 2 anos na Câmara, né? Ele foi contratado para trabalhar como auxiliar parlamentar, e as atribuições dele estava lá, guardar a porta da Câmara, acender e apagar as luzes, né? E durante 2 anos, e ninguém nunca viu esse advogado, lógico, que também não ia lá, segundo, né, as testemunhas. Então, estouraram a CPI, e essa CPI entendeu que, de fato, esse advogado nunca prestou serviço. Aí, quando levou também para o plenário decidir o que seria feito, mandaram arquivar, então fica difícil a gente acreditar nessa Câmara. Então, você percebe, então, que a administração pública municipal de Caratinga, no governo Marco Antônio, está altamente viciada na questão das compras, da licitação. Isso seria um fato já demonstrado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Alcides, eu acho que os documentos estão aí. É aquilo que eu falei, o prefeito, quando ele fala que ele responde 19 ações, acho que você pergunta isso para ele, né? Talvez você ainda não estava muito por dentro, né? Ele deveria saber quantas ações ele responde. Então, como eu disse, o prefeito ele responde já uma ação civil pública aqui com relação ao superfaturamento dos medicamentos, uma ação civil com relação à fraude processual no caso da TEM. Existe uma outra ação onde está envolvido, né, membro do governo dele com relação a uma contratação irregular também, né, de uma imprensa também na cidade. Existem essas 2 ações penais em Belo Horizonte. Eu prefiro pensar comigo que isso está passando. Acho que falta pouco para o cidadão entender que do jeito que está não dá mais, porque se a gente for esperar dessa Câmara que está aí, para poder de fato fazer o papel dela, ganhando o que ganha, né? Nós não vamos ter resultado não. O Zé Carlos, se comenta no bastidor a possibilidade do prefeito vir à reeleição. Ele pediu mais 4 anos, sociedade caratinguense, para ele concluir aquilo que ele prometeu 4 anos atrás. Você acha que com esse monte de denúncia há espaço do prefeito Marco Antônio Junqueira querer uma reeleição, solicitar à sociedade caratinguense esse pedido de deixá-lo fazer o trabalho por mais 4 anos, daquilo que não pôde fazer nesses 4 anos? Assim, não é nem questão de ter espaço, não. Ele vai querer, ele vai vir disputar mesmo essa reeleição. Agora, eu falo quase com muita certeza, não tem que uma mãe de nada, não. Se a gente tiver o prefeito aí reeleito, esse prefeito ele não vai cumprir o outro mandato dele, não. Eu acho até mesmo pelo grande volume, não é o grande volume de denúncias que tem, não. Pelas denúncias, né, que hoje está bastante avançada, a gente vê essas questões, essas 2 ações penal que o procurador vê dolo por parte dele, né, eu acho que se ele vier, de fato, disputar, né, o pleito, se ele for reeleito, ele assume. Mas eu acho que dificilmente ele vai cumprir o mandato dele, porque as denúncias são graves. Nós nunca tivemos, viu, pelo menos assim, que eu tenho conhecimento, né, prefeito já respondendo à ação penal.
Nós temos um prefeito, é bom que se diga, o eleitor tem que pesar muito isso, que ele é acusado de desvio de recurso público. Hoje nós temos um prefeito que é acusado de enriquecimento ilícito. Ou seja, eu falo como cidadão, nada pessoal contra prefeito, mas o dia que o prefeito tomou posse, quando a gente começou a analisar as nomeações dele, as criações de alguns cargos, ele já mostrou para que veio. Então, a prefeitura ela andou criando uns cargos aí que a gente perguntou, mas para que criou isso? Né? O atual prefeito criou, para você ter uma ideia, né? Foi para isso mesmo. Hoje nós temos dentro da estrutura da prefeitura chefe da seção de produção cinematográfica, chefe da seção de produção fotográfica. Hoje nós temos, curioso, né? A gente até brinca assim, lá no campo de pelado, a gente bate a nossa bolinha, né? O rapaz que junta as chuteiras, roupa, né? Ele é chamado de roupeiro, né? Então nós temos hoje, dentro da estrutura organizacional da prefeitura, o cargo de diretor do departamento de esportes, onde o Munizinho vem fazendo o trabalho dele, né? Só que o prefeito criou agora, né? Vamos falar assim que ele entrou, acho que no segundo ano de mandato, o departamento de administração de equipamentos esportivos. Criou um departamento para guardar bola e rede. Nós já temos um departamento de esporte. Será que o diretor do departamento de esporte não poderia organizar essas questões? Olha só para você ver. Diretor do departamento de administração de equipamento esportivo. Nada pessoal, viu? Ele foi lá e nomeou a namorada dele. O prefeito, assim que ele entrou, ele chegou lá e nomeou a ex-mulher dele. E isso é tabu na cidade, não existe nada de ilegal. Mas o prefeito já começa a mostrar um pouquinho para que veio. Uma vez ele foi até questionado com relação a essas contratações, ele disse, não, está lá por competência. Pode até ser, mas o cidadão, ele precisa saber disso, para poder ver em quem que ele está votando. Entendeu? Zé Carlos, vamos mudar o nosso foco? E eu sempre gosto de colocar o nome de uma pessoa e querer saber a sua opinião. Isso aí já é uma retórica aqui nas minhas entrevistas. Eu queria saber de você, sucintamente, bem direto, para a gente finalizar nosso quadro de entrevista, sobre a Dilma. O que você está achando que a Dilma deve estar sob julgamento hoje do plenário do Senado? A Dilma foi enganação, viu, Alcides? Principalmente nesse segundo mandato. Lula? Uma segunda enganação. O presidente Fernando Henrique Cardoso? Eu acho que foi um bom presidente. Ele construiu essa base, né, para que a gente pudesse hoje estar colhendo alguma coisa, que lamentavelmente, né, o governo do PT está desencaminhando tudo. O senador Aécio Neves? Eu acho que ele precisa resolver essa questão da Lava Jato, né? Ele foi citado. Governador Fernando Pimentel? Também uma enganação. A mídia tem mostrado isso, as denúncias que ele está envolvido, ele também precisa esclarecer. Ele foi para o silêncio quando começaram a acusar ele. Deputado Mauro Lopes? Eu acho que está na hora, acho que já está de passagem. Acho que está passando. Adalclévia Lopes? Eu acho que pode chegar lá no Congresso, lá como deputado federal, tem tudo para isso. Sucintamente, Marco Antônio Junqueira? Uma decepção. Hernani Campos Porto? Administrou razoavelmente bem no seu segundo mandato. Ex-prefeito João Bosco Pecini? Eu acho que os escândalos, eu acho que ele errou muito no início do governo. Né? Eu acho que se o João, se ele pudesse voltar atrás, eu te falo que ele não comprava aquele pedacinho de terra dele lá, não. Ele não comprava. Que pedacinho de terra, né? Porque todo mundo falou que foi uma fazenda, mas de fato não foi fazenda. Eu tenho 10 anos que eu não vou lá, mas eu conheço aquilo ali. Foi uma fiapa de terra que de fato ali desandou o governo dele. Mas é um prefeito, vou te falar, tem menos denúncias na justiça do que o atual prefeito. O atual prefeito tem muito mais denúncias, muito mais escândalos do que o ex-prefeito João Bosco. O pré-candidato do PMDB, Odiel de Souza? Eu acho que ele está certo, defendeu o nome dele, né? Ele acredita que pode chegar, então ele colocou o nome. Agora vamos ver nessa pré-campanha o resultado disso. Doutor Wellington? Uma boa pessoa. Eu acho que um bom policial, né, pelos comentários, e eu vejo ele como um bom político, uma pessoa acessível. Márcio Didi, presidente do Clube Caratinga?
é boa praça, porque eu não vejo ele como um bom político, não. Todo mundo para ele é bom. Eu não vi nenhum dos pré-candidatos aqui no seu programa, Alcides, com exceção do Van Gogh, falar desses desvios de recurso público da atual administração, segundo o procurador. Nenhum. Então, o Didi, todo mundo para ele é bom. Então, se todo mundo é bom, então não precisa do Didi candidato, não. Todo mundo é bom. Não tem problema na cidade. Presidente do Legislativo de Caratinga, Serginho de Chiquito. Eu acho que ele surpreendeu, né? Eu acho que tem surpreendido. Mas ele vai pagar até um preço por isso. Eu acho que ele deixou a base dele meio de lado, né? Não é nem culpa dele, não. Talvez até falta de iniciativa do executivo, né? Que não deu aquele apoio para ele lá na base. Ele fez o papel dele no legislativo, mas ele deixou meio de lado a base dele. Não a base eleitoral, né? Faltou aquela obra, faltou aquele acompanhamento de perto. Supremo Tribunal Federal, o que você tem a comentar? Eu acho que está mostrando aí, né? E o Brasil só funciona desse jeito, eles vão ter que intervir. Eu acho que precisava intervir mais. Eu acho que precisava de mais juízes, igual o Sérgio Moro, né? Nós temos bons exemplos também aqui no tribunal, né? A gente vê aqui na nossa comarca mesmo, algumas decisões firmes de alguns magistrados aqui com relação a essa questão de recursos públicos, né? Prova é disso que quando o Ministério Público denuncia, a Justiça Local também tem acatado. Eu acho que a gente está precisando de mais juízes assim mesmo. Presidente da Câmara dos Deputados, o ex-presidente, o Eduardo Cunha. Eu acho que ele tem que pagar pelos seus erros, mas nós, como brasileiros, né, vamos ficar devendo essa para ele, porque se não fosse ele, nós não teríamos hoje aí esse impeachment que com certeza está se concretizando hoje. Então nós, brasileiros, vamos ficar devendo isso a ele. Ele tem que pagar pelos seus erros, mas vamos ficar devendo esse favor a ele, né, porque é ele que de fato está colocando, vamos falar assim, o PT para fora desse governo aí. Renan Calheiros. Equilibrado. Eu acho que ele tem conduzido de forma muito tranquila esse processo do impeachment. Deus. Alcides é tudo, viu? É tudo. Família. Primeiro Deus, depois a família, né? Imprensa. Necessário. Porque se não fosse ela, a gente não teria oportunidade, né, de mostrar para o cidadão o que de fato acontece na nossa cidade. Eu acho que ela é extremamente importante para poder levar essa informação para a sociedade. Suas considerações finais, Zé Carlos. Alcides, eu acho que as eleições estão aí, falta 5 meses. Eu acho que a gente precisa mudar essa Câmara, porque do jeito que está, não pode ficar. Lamento muito, né? Vamos falar assim, a legislatura passada teve um movimento, né? Teve seu mérito, né? Foi aquele movimento Pensa Caratinga, né? Que de fato deu uma sacudida, né? Que foi responsável pela grande mudança que houve, né? Na legislatura passada. Então precisava de novo desse repensa Caratinga, desse Pensa Caratinga aí, de forma organizada, para poder mudar isso que está aí. Zé Carlos, muito obrigado. Você recebeu o nosso convite de estar aqui falando sobre as questões políticas, principalmente ligadas à Prefeitura de Caratinga, que você bem acompanha, tanto no site, tanto pela imprensa. Muito obrigado por ter vindo. Você dizer o que agradeço. Eu até peço desculpa pelo momento aqui, né, porque eu estou com um problema no âmbito familiar, mas eu acho que deu para poder mostrar um pouquinho para a sociedade o que essa cidade está vivendo. Eu que agradeço essa oportunidade. O Diário Entrevista termina mais essa conversa agora com José Carlos Damasceno. Até a próxima, em outra oportunidade.